Olá pessoal, dando continuidade aos vídeos que eu disse que eu ia gravar até o final das eleições, enquanto os candidatos não vierem conversar comigo, eu ainda estou assim esperando uma resposta deles, né? Eu acho que talvez eles achem que ignorar isso aqui é positivo para a campanha. Eu não creio que não, porque eu, como cidadão, vou continuar exercendo meu direito democrático de procurar um debate saudável para as coisas da nossa cidade, né? Em relação a esse tipo de coisa, eu só tenho que dizer uma coisa, igual o meu amigo o Einstein aqui atrás, aqui, ó, é isso que eu penso. O pessoal tem que vir aqui debater comigo. Enquanto isso, né, enquanto as coisas não tiverem as claras, é só isso aqui que eu penso, ó. Então, é o seguinte, hoje eu queria gravar esse vídeo aqui sobre a importância do voto consciente, tá? E sobre isso eu queria falar umas coisinhas. Primeiro, por que esse cara aqui, que muita gente deve estar achando aí que está querendo aparecer, e eu não ligo para isso, porque não estou nem aí para a opinião de pessoas que não concordam com o exercício da democracia, ele pensa de uma forma bastante interessante a política e as relações humanas, né? E hoje, quando eu abri o meu Facebook aqui, eu vi que há 2 anos atrás, no advento aí da eleição presidencial, eu tinha postado algumas coisas interessantes sobre as premissas que norteiam assim, a minha reflexão sobre esses assuntos. E eu queria dividir com vocês, para poder exemplificar a importância do voto consciente, né? Enquanto os candidatos não me respondem, eu queria passar para vocês uma frase aqui de uma filósofa russa radicada nos Estados Unidos, a Ayn Rand, que ela é conhecida pela teoria dela, que ela chamou de objetivismo, que nada mais era do que a defesa da liberdade, das liberdades individuais, da propriedade privada e do capitalismo, que são coisas que eu defendo também, como importantes para o crescimento econômico, social das nações. E aí, eu achei uma frase dela aqui, que eu queria começar essa conversa, que é a seguinte: Lying and dishonesty never work, and it is a great human tragedy that people think dishonesty can work for a good motive, né? Meu inglês é meio ruim, é meio arranhado, mas é o seguinte: na verdade, o que ela quis dizer é o seguinte, em tradução livre, é que a mentira e a desonestidade nunca funcionam. E é uma grande tragédia humana que as pessoas acreditam que a desonestidade possa funcionar, por um motivo bom. Então, quando a gente vem aqui e pede, assim, desesperadamente que os candidatos participem das discussões públicas, é justamente para motivar essa questão da transparência, da honestidade, que eles possam ser honestos quanto às propostas, quanto às suas intenções em relação ao futuro do nosso município, né? Isso é uma coisa que é importante para a nossa democracia, que as pessoas possam ter um conhecimento adequado daquilo que as espera. Então, no advento das eleições presidenciais de 2 anos atrás, eu escrevi um texto aqui no Facebook que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: existem várias questões interessantes sobre uma eleição que devem ser analisadas. A mais importante delas é constatar o motivo da existência do governo. Por que o governo existe? Dentre todas as definições que eu já tive contato, 2 são fundamentais para mim. A primeira reside no fato de que o governo existe para prover serviços públicos que não existiriam através das leis de mercado, ou seja, garantir o acesso universalizado da população a serviços definidos como essenciais pela maioria em uma democracia. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa pobre e ela não tem condição de pagar por educação e saúde, o governo ele existe para prover aquela pessoa o acesso à educação e saúde, né? Por exemplo, se uma pessoa tem uma doença grave e que ela precisa de um remédio, né? Ela tem uma provisão constitucional que a pessoa pode pedir para o poder público
o pagamento daquela despesa, né? Isso é importante. Então, os serviços públicos, eles existem para prover o acesso universalizado às pessoas que não têm condição de ter acesso àquele serviço. Ou seja, o coletivo, todos nós, fazemos uma vaquinha que a gente deixa lá para ser administrado pelo gestor público, no caso da nossa cidade, o prefeito, e ele vai alocando esses recursos da maneira mais eficiente possível para poder prover o acesso dos serviços públicos às pessoas que realmente necessitam. Então, uma segunda definição da existência do governo seria o seguinte: a segunda diz respeito exclusivamente a disciplinar a interação coletiva das pessoas. Vários pontos derivam dessas duas coisas. No primeiro caso, o provimento dos serviços públicos caracterizados como essenciais pela ditadura da maioria, porque a democracia é exatamente isso, a ditadura da maioria, né? É eminentemente restrita à lógica microeconômica clássica. O bem público não deve ser exclusivo, ou seja, todos podem usar. Então, por exemplo, se a escola pública está lá instalada, todo mundo, a princípio, tem direito de usar a escola pública, né? Essa é uma definição do bem público. E não rival, ou seja, quando uma pessoa utiliza, a outra pessoa ela também não exclui o uso de outra pessoa. Então, por exemplo, se tem uma escola, ela foi construída para 100 alunos, todas as pessoas podem usar, né? Mesmo que existam 120 alunos, né? Então, isso é um problema, porque isso causa uma coisa que a gente chama de ausência de direitos de propriedade bem definidos e gera o conflito do subprovimento. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai no hospital, né, e por algum motivo de orçamento não tem como ter uma vacina para poder dar para aquela pessoa. Isso é um problema do bem público. Então, às vezes, as pessoas acham que o dinheiro do Estado é infinito. Ele não é infinito. Ele tem uma limitação. Então, sempre existe um limite para o bem público. Apesar de que, do ponto de vista prático da coisa, teoricamente, todos deveriam ter acesso a esse serviço. Então, isso acontece por quê? Porque tem a ausência de direitos de propriedade, né? E isso acontece que gera também o subprovimento do serviço, ou seja, sempre as pessoas vão demandar mais serviços públicos, ou seja, o nível de serviço público ele sempre vai ser insuficiente para atender os interesses de todos. Isso gera o que a gente chama na economia de externalidades, ou seja, que é duas particularmente bastante conhecidas, que é o free riding e o rent seeking. O free riding é o quê? O problema do carona, ou seja, por exemplo, se eu tenho uma casa, eu pago imposto IPTU por essa casa, eu estou financiando o governo. Mas pode ser que exista alguém aí que tem uma casa também, mas que o governo não cobre esse imposto dessa pessoa, né? Que a pessoa só negue o imposto, ou que ela esteja sem pagar. Esse cara, ele vai poder usar o serviço igualzinho eu que pago, entendeu? E isso é um problema, o problema do carona, de você deixar que uma pessoa pague por uma coisa que talvez ela não use, mas que você está usando e não paga, entendeu? Isso é um problema sério. E especialmente em países como o Brasil, com estoque de capital baixo, ou seja, a nossa renda per capita é baixa, nossa população é relativamente pobre, esse tipo de coisa gera problemas muito relevantes, né? Porque você tem uma imensa maioria de pessoas que precisam do serviço público e talvez não estejam financiando ele na mesma medida que outras pessoas. E isso é um problema importante em São Tiago, por quê? Porque a gente sabe que a dívida ativa do município é muito alta. Ou seja, tem muita gente que não paga IPTU. E a prefeitura, eu não sei o que a prefeitura tem feito, mas eu acho que a prefeitura anda meio relapsa em relação à cobrança dessas coisas. Eu creio que o Irimar deva ter adiantado um pouco essas cobranças aí, deva ter colocado a galera na linha. Mas isso aí é uma coisa que as pessoas têm que entender, que isso prejudica todo o coletivo. Então, falando mais um pouco sobre o que eu tinha escrito aqui, isso quer dizer que sempre vai haver, devido à natureza, de eficiência e produtividade, diferenças entre as pessoas, ou seja, as pessoas, algumas vão pagar mais, outras vão pagar menos. O dever do governo é alinhar
essas diferenças de modo que ele possa prover o mesmo serviço a todos. Isso não é ruim, não gera, mas gera uma distorção no cenário político, porque, de certa forma, o pobre acha que o rico tem que sustentar ele, né? E esse é o grande mote da filosofia da Ayn Rand, que foi a filósofa que eu falei aqui, a frase dela no início. Então o governo, né, o futuro governante, ele tem que agir com parcimônia, equilibrando justiça social com o nível de intervenção na lógica natural, né, da interação humana, que tende a privilegiar o mais eficiente e o mais produtivo. No segundo caso, né, que eu estou citando aqui em relação às atribuições do governo, que é justamente disciplinar a interação coletiva, uma coisa que é importante e que eu acho que funciona muito na lógica política da nossa cidade é o seguinte: esse segundo caso, o governo ele tem que garantir que não exista oportunismo entre os indivíduos, ou seja, primando eminentemente para limitar a iniciativa individual de modo a resolver um problema que às vezes as pessoas maximizam o seu interesse individual e não o interesse coletivo. Quando a gente está falando de coisa pública, a gente está falando de interesse coletivo, interesse de todos. Então, o atendimento do interesse coletivo, que é a principal preocupação do governante, ele provê condições de contorno para poder impedir que as pessoas sejam oportunistas, ou seja, que uma pessoa deixe de fazer a sua parte em detrimento da parte que os outros estão fazendo. Se eu pago um imposto para sustentar um serviço público e você não paga e está tendo o mesmo serviço público, então tem uma coisa errada, né? Eu estou sendo lesado, né? Então, um ponto importantíssimo que eu queria falar para as pessoas é o seguinte: por que você vota? Você vota pensando sempre em ser agradado, maximizando sempre o seu interesse individual, incompatível com o interesse público? Ou você admite que um governo que de fato é bom, ele precisa te contrariar algumas vezes? Essa é uma pergunta interessante, entendeu? Nem sempre o político vai poder agradar todo mundo. Ele é eleito para fazer escolhas difíceis, tá? Assim, mesmo que elas sejam impopulares ou que elas não tenham tanta ligação com o que a gente quer, a gente, como cidadão, a gente tem que admitir que o político, o prefeito, ele está lá para escolher da maneira mais adequada para todos, não é para mim. Se eu converso com o candidato perguntando para ele: você vai asfaltar a rua da minha casa? Eu não estou... Obviamente, eu não estou pensando no interesse público, eu estou pensando no meu interesse. Então, eu queria falar sobre o voto consciente dizendo que, primeiro, em resumo, né, que o voto consciente identifica algumas coisas. Primeiro, o meu governo provê um nível adequado de incentivo à lógica coletiva, ou seja, o governo ele trata todo mundo igual ou ele privilegia alguns em detrimento de outros, né? Porque se o governo ele ranqueia as pessoas em castas, em grupos, ele pode estar privilegiando o interesse de alguém em detrimento do interesse público. O interesse público é o mais importante da ação do governo. O meu governo sabe o limite da sua ineficiência, ou seja, o governo ele sabe que quando, e nisso aí eu estou falando do governante, né, para refletir sobre o nosso voto, ele sabe quando o que ele está fazendo gera uma distorção em cima de outras pessoas, ou seja, se eu estou fazendo uma coisa de alguma forma que eu posso estar prejudicando alguém, de certa forma esse governo aí ele está causando uma distorção. Ele sabe o tamanho dessa distorção, o quanto que isso afeta a vida das pessoas. O governo, né, ele tem autocrítica em relação a isso, o governante ele tem autocrítica. Então, em resumo aqui o que eu tinha escrito há 2 anos atrás, achei interessantíssimo esse texto aqui, achei bom compartilhar com vocês, é o seguinte: votar não é apenas paixão. Muita gente acha que votar é religião.
fulano é bom, outro caboclo é ruim, é o bem e o mal, aquela coisa, aquela briga eterna e tal. Então votar não é apenas paixão e ideologia, é um exercício de autocrítica, entendeu? É um exercício de não agressão aos demais. Votar achando que o governo vai te dar alguma coisa é o negócio mais errado que tem. Então, eu convido as pessoas a refletir sobre o voto, sobre a questão de pensar nessas coisas, pensar no que é coisa do indivíduo, o que é coisa do coletivo. E para fechar aqui, né, com uma filosofia que, uma frase, né, filosófica da Ayn Rand, que é uma filósofa que eu gosto muito, ela disse uma frase que muita gente acha interessante, que é o seguinte, quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, ou seja, o governo não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem não negocia com os bens, mas com favores, ou seja, o cara que vota pensando em conseguir alguma coisa para ele, não pensando em conseguir alguma coisa para o coletivo que seja bom para todo mundo, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mas que pelo trabalho e pelas leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, ou seja, os caras vão enriquecer, não pelo trabalho, não por ter um negócio, mas pelas leis, né, que protegem eles de você e não você deles. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, essa frase é bastante polêmica. Então poderá afirmar sem temor de errar que sociedade estará condenada. Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal. Eleger a pessoa melhor, mais transparente, mais honesta, é obrigação nossa. Eleger alguém que vai fazer alguma coisa para você, que vai te dar alguma coisa, é o maior erro que uma pessoa pode ter. Entendeu? É importante votar em pessoas que pensem no coletivo, que pensem em todos, que tenham clareza que às vezes as suas decisões podem desagradar muita gente. E qual que é a dimensão disso? Qualquer pessoa que é eleita para decidir, ela tem que vir perante a comunidade justificar quais são suas propostas e por que fez escolhas, por que não as faria, por que faria novamente, por que as coisas têm que ser daquele jeito e não de outro. Isso é importante. E para fechar, a gente tem que ficar muito atento nessas coisas. Eu espero que vocês possam votar conscientemente, escolher os melhores candidatos tanto para prefeito quanto para vereador, cobrar deles igual eu tenho feito aqui na internet. Nós precisamos cobrar, precisamos participar. Uma democracia sem participação é uma democracia morta. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.